Yeah. Yeah. Olá, queridos. Que a graça de Cristo abunde em seu coração. Hoje estamos num cenário diferente, né? Para podermos trazer aqui mais sequência dos nossos cursos aqui do nosso canal. Lembrando que o nosso canal é o Instituto Didascalo. Didascalo, tá aí? Instituto Didascalo. Eu sou o pastor Wagner e o meu papel aqui, o meu objetivo aqui é trazer para você o pleno conhecimento, aumentar, né, o seu conhecimento, trazer mais dinamismo à sua vida cristã. Eu não quero continuar aqui antes de falar aqui para você sobre, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva no nosso canal, tá? Por favor. E depois que você inscreveu, você deixa seu like. Se você quiser inscrito, está nos vendo aí, dê o seu like, aquele ok abençoado, que é uma forma de a gente expandir o nosso trabalho. Estamos no nosso discipulado para você. Estamos hoje dando sequência ao nosso curso, esse curso aqui, o curso Em Missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Então, você que não tem um livro, nós podemos auxiliar você a comprar um livro. E se você quiser apostila, você me avise, né? Está aí o meu direct do Instagram, meu Instagram, está no meu direct, perdão. E eu estarei enviando pelo Instagram as apostilas da unidade que a qual estamos ministrando aqui. Tá? Então, fica aí, né, essa informação importante para você. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa terceira aula, né? Aula número 3. Porém, estaremos hoje na parte 2 dessa aula, que o tema é Moisés na missão com Deus, um povo responsável por todos os povos. E hoje estaremos, né, indo para o dia 3. O dia 3, tá? Então, é a parte 2 hoje da aula número 3. Vamos lá? Olha que interessante. É a parte 2 da aula 3. Estamos hoje falando sobre o dia 3. Né? 3 significa trindade. Não tem nada a ver, não. É só para a gente contrair. Vamos lá? Primeiro, vamos agora entrar para aquele segundo diagrama, né? Que é o diagrama do curso, do livro aqui, que é na missão com Deus. Claro, na vida de Moisés. Aprenda muito com ele. Eu creio que a parte 1 da aula 3 foi muito importante. E agora vamos entrar para a aula, essa também que também tem muita coisa para a gente aprender com esse homem chamado Moisés. Vamos lá. Deus escolheu você para estar em missão de reconciliar o mundo perdido consigo. Quando Deus escolheu Moisés, Deus conhecia todas as suas fraquezas e ainda o próprio Moisés ainda que Moisés insistisse em lembrar-lhe delas. E Deus respondeu aquela desculpa dada a Moisés. Gente, eu falei na aula passada, e estamos falando constantemente aqui, que Deus ele não vai escolher pessoas preparadas para poder ir para fazer a sua missão. O propósito de Deus sempre, você vai ver, desde o início, né, de todos os homens que foram chamados, os discípulos que Jesus chamou, né, como apóstolos, todos eles foram preparados, vieram do nada, né, do chamado Zé Ninguém da vida, e vieram para Deus preparar eles para a grande obra. Deus gosta disso. Deus, ele é a paixão de Deus, chamar a pessoa do nada, sem conhecer nada, para poder trabalhar para a obra dele. No caso de Moisés, parece um pouco meio diferente, mas não é diferente não. Deus, ele atrapalha tudo, né? Ele complica tudo para poder consertar. Moisés tinha todos os requisitos de um grande libertador, de um homem que tinha um conhecimento nato,
da escrita, das guerrilhas, era um grande guerreiro, era príncipe do Egito, não era qualquer um. Deus ele vai, reduz, olha só, Deus reduz Moisés ao nada. Tanto que ele vai reconhecer isso, né? Ele reduz ao nada para poder Deus construir em Moisés aquilo que ele queria que Moisés fosse. É assim que Deus faz, né? Foi assim com Paulo também, né? Nós vamos aprender aqui mais à frente com Paulo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Paulo mais tarde. Então, o próprio Deus fez tudo isso, né? Deus ele faz as coisas uma coisa tão assim sutil, né? Bem que a gente nem percebe, a gente vai perceber depois que a gente já tomou lá em cima, né? Opa, eu era assado, Deus me reduziu ao nada, Deus me fez o nada, Deus me permitiu que eu chegasse a uma situação assim para que eu fosse aquilo que Deus queria que eu fosse, né? É assim, Deus conhece-nos. Diz a Bíblia, eu vou lembrar aqui, ele conhece a nossa estrutura, né? Moisés insistia em se apegar ao medo particular, porque, de alguma forma, Moisés, qualquer um de nós, talvez estaria nas mesmas condições, na mesma situação. Deus até entende, Deus não vai aceitar, né? Deus lembra aqui, Deus entende as nossas fraquezas, Deus entende que a gente estão numa situação difícil, Deus até aplaude quando a gente reconhece que nós não somos quem nós imaginávamos que nós fôssemos. Escute só. Aí Deus o que faz? Ele, depois de tantas desculpas, ele leva Moisés a fazer aquelas coisas todas, jogar a vara no chão, depois pegar a vara, e aí vira cobra, pega lá, depois bota a mão no peito, vira crepa, depois bota de novo, é curada. Deus faz tudo isso. E Deus ele chega para Moisés e fala, vai lá, que eu sou o que sou. Eu vou estar com você lá. Ah, mas eu não sei falar, tudo bem, então... Agora, tem uma coisa interessante que eu quero ler para você, que me chamou a atenção e eu concordo com a colocação aqui, eu queria conversar com você sobre isso. Vamos lá. Na página 63, diz assim, ó, Deus por fim enviou Arão para ser o porta-voz de Moisés, mas o preço foi alto. Foi Arão quem fez o bezerro de ouro. Deus desejava usar diretamente Moisés, mas ele não concordou com isso. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, né? A gente, na verdade, aconteceu com Abraão, né? Inclusive, também. Abraão, Deus chega para Abraão, já podemos dizer que já é a hora passada, Deus chega para Abraão, fala, olha, sai da sua terra, larga a sua parentela, o que ele faz? Ele traz seu sobrinho. Quase causou um problema lá, e causou também problema porque ele teve que guerrear, ir para a guerra, por causa do seu sobrinho que estava lá naquela revolução dos reis lá. Mas, agora, nesse caso aqui, é a mesma coisa com Moisés. Moisés, tudo que Deus queria era que agisse intermédio dele, ele era o líder. Mas aí ele foi lá, fez tudo lá com Arão e tal, e justamente foi o Arão que quase complicou tudo. Não como aconteceu com Moisés, com Abraão. Deus consertou tudo, também no caso de Arão, Deus também consertou também. Mas só que complica a situação, né? É como se tivesse tardando aí uma sequência, né, de resultados abençoados que Deus está nos dando, e às vezes param tudo para poder fazer tudo por causa de um erro de uma pessoa. Então, por isso, você que foi chamado para ser líder, fica aqui o lembrete, fica aqui a lição, fica aqui o testemunho de que Deus ele quer falar contigo. Age segundo, busque a Deus na intensidade, busque a Deus na sua veracidade, porque não adianta querer colocar um cargo, eu falo isso com propriedade, né? Você às vezes sofre porque você coloca alguém, em vez de você assumir a sua responsabilidade, você coloca também na mão de outras pessoas. Não, a responsabilidade é tua, a liderança é sua, tá bom? Vamos aprender essa lição. Eu estou aprendendo, né? Agora, espero que você também aprenda também, tá bom? Vamos lá. Número 2 do diagrama é Deus chama você para si mesmo, para que esteja na missão com Ele. Vamos lá? Você não pode escapar da obrigação que vem com essa oportunidade de estar na missão com Deus.
Assim como você não pode escapar da inevitabilidade do seu reino, também não pode escapar do chamamento do seu reino. É impossível. Não vai ser possível você escapar disso, não. Uma vez chamado, Deus vai, né, firmar esse chamado. Por mais que aconteça aí no caso de Moisés, vai aí colocar aí Arão como o líder e tal, não, acho que vai ter consequência, é claro, mas Deus vai firmar isso aí. Deus vai sempre responsabilizar a gente, né? Nós temos é inevitável escapar de tudo isso, tanto do reino de Deus, como também do chamamento que Deus tem para você. Eu nunca se esqueça que de alguma forma Deus vai te chamar. Eu falo isso com propriedade também, tá, Márcio? Tudo que eu estou falando aqui, né, desde lá do Conhecer Deus para sua vontade até agora, estou falando aquilo que eu já experimentei, não estou falando coisas que eu estou lendo, não, tá bom? Vamos lá, quando chama pessoas, Deus não está procurando líderes, escuta aqui, porque Ele é o líder. E Ele busca por servos que irão segui-lo. Moisés disse: Eu não sou digno do Senhor fazer isso. Deus disse: Eu sei, mas eu estou chamando você para seguir-me. Deus, não estou te chamando você para poder ser o Deus de Israel. Eu estou chamando você para guiar e para ser o meu servo, que a qual vai ser instruído para guiar o meu povo. Pastores, nós não somos chamados para poder ser Deus da igreja, ser o dono da igreja. Nós fomos chamados para podermos, né, sermos guiados por Deus, para Deus nos instruir, para poder guiar o povo dele, Vamos lá, vamos continuar aqui. Deus deseja um relacionamento íntimo com você, por meio do qual você possa conhecer seus caminhos e saber onde Ele está indo a seguir. Qualquer um pode ver a obra de Deus, mas Deus mostrou seus caminhos para Moisés. Vamos considerar alguns caminhos aqui de Deus? Né? Aqui temos o modo de Deus agir, número 1. Olha só. Deus usa coisas ou pessoas bem comuns e realiza coisa extraordinária com elas. Então é isso, só falta a gente obedecer. Deus usa as pessoas mais comuns do mundo, porque a glória, como podemos, né, testificar aqui o que nós estamos ensinando, a glória tem que ser dele, a glória sempre vai ser dele. Eu vou fazer aquilo que vai glorificar o nome dele. E tudo que eu vier fazer, como a Bíblia nos ensina, é para glorificar a Deus. Nada mais do que isso. Quando saímos desse ponto, aí estamos complicando. Queremos ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos. Então, está aqui. E Deus fez coisa extraordinária. Primeiro ele faz comigo, para depois ele fazer por intermédio de mim. Escuta aqui, eu vou repetir. Primeiro Deus faz o milagre comigo, eu tenho que viver o milagre de Deus, para depois eu ser usado para poder transmitir o milagre de Deus. Nunca se esqueça desse detalhe que é muito importante. Às vezes as pessoas querem, sabe, antes de ter uma experiência com Deus, né? Ele quer já fazer as coisas que Deus... eu vou orar para Deus fazer milagre, eu vou orar para fazer isso. Não faça isso. Deus não trabalha dessa forma. Ele vai trabalhar com você. Vai mostrar para você quem Ele é. Isso é claro que nós já ensinamos aqui. Antes de tudo, nós precisamos nos relacionar com Deus. Esse é o ponto de partida. Vamos para o modo de agir de Deus número 2? Ele espera que você obedeça às suas instruções, mesmo que elas não lhe pareçam sensatas. Gente, vamos parar de querer falar assim, Deus, não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso. Né? Então, não vou entrar nessa de querer que Deus faça conforme você acha que tem que ser certo, ou sensato, entre aspas. Não. Então, as coisas mais
Lá Paulo diz lá em Coríntios que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, usa os fracos para confundir os fortes. Deus faz isso, né? Você vê ali que quando ali na festa das bodas, Jesus ele mandou convidar os nobres não quiseram vir. Não tem problema não. Eu não tenho compromisso com os nobres, eu só quis dar uma honra para eles, mas eles não querem honra, então vai lá para os valados, para as vilas, para as aldeias, pega os coxos, pega os cegos, os mancos, aqueles que sem aparência, sem cultura, chama eles para a boda, as bodas aqui, para as festas. É isso que Deus quer fazer com você, conosco. Deus não quer que você seja extraordinário, Ele quer que você apenas seja simples. E a simplicidade é tudo. Foi o que Deus fez com Moisés. Vamos voltar aqui que nós falamos inicialmente. Moisés estava no auge da sua vida. Deus ele leva Moisés até o mais baixo da vida para levar lá para pastorear as ovelhas do seu sogro, um serviço muito humilde e simples. E lá Deus trabalha com Moisés e faz com que Moisés seja mais tarde o maior líder da Bíblia. O homem que falava face a face com Deus, o homem que viu as costas de Deus. Às vezes nem todos tiveram, nem todos, né? Nenhum deles tiveram esse privilégio tanto de ver as costas de Deus. Só falar isso me emociona. Então é isso, amados. É simples, coisa simples que Deus quer. Vamos para o modo de agir número 3. Quando você obedece, as coisas nem sempre são como você acha que deveriam ser. Deixa eu ler aqui. Quando você obedece, as coisas pioram. E as coisas piorarem? Quando você obedece e as coisas piorarem, comece a louvar a Deus. Olha só. Pois Ele está para revelar ou fazer algo muito maior do que você possa imaginar. Você pode estar no centro da vontade de Deus quando as coisas começarem a piorar. Meu Deus. Eu novamente falo aquilo que não é que eu leio, é o que eu vivo. Isso faz parte da nossa vida, né? É por isso que a gente ensina com propriedade isso aqui, com testemunhos. Eu não vou aqui contar meus testemunhos, mas estou falando para você que essa é uma realidade. No pior do que você imagina da sua vida, é quando Deus quer começar algo extraordinário na sua vida. As pessoas querem começar no extraordinário. Deus quer fazer o extraordinário na situação difícil da sua vida. É essa a realidade. Vamos para o modo de agir número 4. Deus diz somente o suficiente para que você saiba o que fazer a seguir. Não vamos nós ficarmos nessa questão de Deus fala, não. Deus vai falar o suficiente, vai falar o necessário. O que Deus fez com Moisés lá no monte, né? Quando ele falou o intermédio daquele movimento da sarça ardente, ele falou o necessário, que fosse preciso que Moisés tinha que fazer. Então espera a ordem de Deus, espera o que Deus vai falar contigo. Né? Não vamos fazer aqui as coisas conforme eu penso que a gente fazer. Lembra de Saul? Vamos falar um pouquinho mais à frente, quando for falar da Bíblia, a gente vai explicar melhor sobre isso. Saul, o que ele fez? Ele quis ensinar, achar que Deus iria aceitar aquela atitude dele. E Deus fez? O reprovou excessivamente, de uma forma completa. Pessoal, agora você não vai mais ser, não quero mais você como meu rei mais. Você não tem funções para ser rei do meu povo. Por quê? Porque ele quis fazer as coisas conforme a sua cabeça. E quando nós fazemos isso, com certeza a gente vai ter problemas. Vamos lá. O terceiro passo do diagrama diz: Deus inicia o pacto de promessa e obediência a você. Quando Moisés viu o sofrimento de seu povo, ele quis por fim a escravidão. Deus olhou para o seu povo e desejou por fim a sua escravidão, porque as suas orações fizeram-no lembrar do pacto. Poderia ter sido porque eles não apenas vinham orando: por favor, ajuda-nos a ficar livres. Por favor, às vezes cessar o sofrimento.
faz cessar o sofrimento. Por favor, faz alguma coisa. Mas em vez disso, Deus disse, mas em vez disso, Deus, tu tens uma promessa para cumprir. Deus, temos uma missão para cumprir na terra prometida. Ajuda-nos a cumprir o nosso destino. Então, essa é sempre a oração mais visível. Porque tudo que acontece quando a gente vai viver no sofrimento, a gente vai pedir, Senhor, me tira dessa, Senhor, me ajuda aí. Não, o povo de Israel, ele se voltou para algo que mexe com o braço de Deus. Promessa. Deus tem um pacto. Tem um pacto com Israel. E ele vai cumprir esse pacto. Deus tem um pacto com a igreja. Tem um pacto com você para fazer a missão dele. Tudo que nós sofremos aqui, Deus quer extrair de nós o quê? Que nós viemos falar e lembrar do pacto que ele tem com esse mundo, que é livrar este mundo do pecado. É que é trazer a paz de Deus para as pessoas, é trazer a salvação de Deus para a humanidade. Quando a gente fica só pensando em nós, isso não tem nada a ver. Deus não tem compromisso conosco. Na verdade, se Deus quiser, Deus é tão misericordioso que às vezes o mínimo que a gente vai ter aí é a salvação, mais do que isso não existe mais não. Agora, sair do sofrimento, né? Você vê o seu povo sofrimento, vê o Brasil hoje sofrimento, vê o Brasil sofrendo, vê o mundo sofrendo. Então nós temos que lembrar a Deus sobre o pacto. E nós temos que estar disponível também para isso. Não foi à toa, né? O povo orou, Moisés orou, mas eles cumpriram, né? E viveram o pacto de Deus. Amém? Vamos pela página aqui. Agora vamos para o dia 4. Deus lhe prepara seu povo. Aí no quarto ponto ali do diagrama é Deus prepara e equipa você para a sua missão. Por causa da promessa de Abraão, Deus começou a preparar seriamente Moisés junto à sarça ardente para a sua tarefa. Então, foi ali, na sarça ardente, que tudo começou, para Deus começar a conversar com Moisés. Deus quer chamar a nossa atenção. O que é isso? O que significa? Deus, de alguma forma, vai criar uma situação inusitada para chamar a nossa atenção, para que nós viemos a conversar com Ele com respeito ao que Ele tem para nos dar para fazermos. Existe uma missão, eu quero lembrar aqui, eu estou dizendo, Deus tem uma missão para você. Cabe a você entender e entrar nessa missão. Deus tinha a missão para Moisés, libertar o povo, tirar o povo, para fazer isso lá, somente uma pessoa que tivesse uma intimidade, um relacionamento com ele. Né? E o pacto estava preparado. Então Deus prepara Moisés para isso. Então deixa Deus preparar você. Deixa Deus preparar você para a missão que Ele tem para você fazer nesta terra. Eu falo isso novamente, isso com muita propriedade. Né? Às vezes a gente extrapola as coisas, passa por cima da ordem de Deus, passa por cima dos princípios de Deus, a gente apanha aqui, a gente apanha ali, Deus vai, nos abate aqui, nos abate ali. Não é porque Ele quer nos levar ao sofrimento, mas porque Ele quer nos ensinar e nos mostrar que nós estamos aqui para uma missão. E eu estou começando a entender isso de uma forma muito clara. Eu queria que você também entendesse isso. Né? Para você entender, preciso que você abra a tua visão espiritual. Vamos lá? O quinto ponto aqui do diagrama. Deus envia você para onde Ele poderá melhor trabalhar por seu intermédio para cumprir a sua missão. Em Êxodo capítulo 3, versículo 9 a 10, Deus disse: Eis que agora o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Agora, pois, vem e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Moisés não poderia permanecer escondido e ainda assim ir com Deus. Deus o levou a um lugar onde ele poderia melhor usá-lo.
Deus enviou Moisés ao Egito para que ele pudesse conduzir o seu povo para a terra prometida. Olha só. Tem pessoas se escondendo hoje em igrejas e outros lugares aí. Se escondendo, achando que eles são os salvadores da pátria e vão lá para o Congresso, vão lá para o Senado e ficam naquela briga lá danada, briga aqui, aí faz um vídeo aqui na rede social, falando mal do presidente, falando mal disso, daquilo, vou aqui mencionar nomes, como eu falei, né? Então, Deus não quer isso. Deus não chamou você, pastor, você, meu irmão, para poder ser um brigador. Eu lembro sempre, e vou lembrar sempre, temos aí Daniel passou para a mesma situação lá em Babilônia. Ele passou, mas ele preferiu calado, em vez de ele brigar. Se fosse hoje, as pessoas fazerem o que fizeram com Daniel, e as pessoas iriam brigar lá, iria para o rei, eu quero uma sindicância, eu quero que vocês abram a sindicância contra isso que falaram aí. Não, Daniel fez o mais simples possível. Continua a buscar o Senhor, cumprir a missão que Deus tinha para a vida dele. E conclusão, qual foi o final disso tudo, o desfecho disso tudo? O leão não conseguiu devorar Daniel. Então, amados, ou nós temos a proteção de Deus, ou nós estamos debaixo da ordem de Deus, da soberania de Deus, ou não. Eu não consigo entender, sabe, esse ódio que as pessoas transmitem. Eu tenho um certo pastor aí que alguém disse isso, eu comecei a verificar, realmente ele tem ódio. Eu quero falar hoje aqui. Não, gente, não foi isso que Deus nos chamou. Deus chamou a gente para poder pregar a mensagem da cruz, a mensagem do reino da paz, trazer paz e não trazer guerra e não tumultuar mais como está sendo tumultuado aí. Então, o que faz? Deus pega Moisés, em vez de pegar lá e discutir com o faraó, não, ele vai mostrar o poder de Deus para o faraó. Tudo que Deus quer que nós mostramos aquilo que Deus quer fazer, não aquilo que nós queremos que seja feito. Tá? Missão com ele é isso aí. Vamos lá para o dia 6, para o sexto ponto do diagrama. Deus guia você em sua missão. Ao lidar com o mais poderoso governante da terra, Moisés precisou da orientação de Deus a cada passo. Olha só. O Senhor sabia que Faraó endureceria o coração e assim preparou Moisés para a resposta. Porque Deus enviou Moisés 10 pragas do Egito. Cada praga era um testemunho do poder de Deus contra uma divindade egípcia específica. Gente, Deus ele trabalha de uma forma muito extraordinária. Foram 10 pragas, eles tinham 10 objetos de adoração. E as 10 Deus confrontou diante deles. Deus mostrou para Faraó quem era ele, quem tinha o domínio, quem tinha o controle. Então Deus quer mostrar para este mundo, intermédio de você, né? Intermédio daquilo que você vai pregar, aquilo que você vai ser diante de Deus, quem ele é, intermédio de você. Não é você que vai mostrar isso para as pessoas, é Deus, intermédio de você, que vai mostrar o poder dele. E por último, né, ali nas 10 pragas, você vê que a última, ele achava que nunca ninguém poderia, que o filho de Faraó era intocável. Ele é protegido pelo Deus é isso, Deus aquilo, mas não, Deus mostrou mais uma vez para Faraó que nada nada vai fugir do controle dele quando ele quiser atuar, como diz lá em Isaías 43, operando Deus, agindo Deus, quem impedirá, né? Vamos lá, para a sétima realidade aqui, nesse ponto do diagrama. Deus usa você para glorificar o seu nome por meio da sua missão. O ato final, o ato final de Deus para libertar Israel da escravidão estava prestes a ser encenado no palco do Egito.
Em todo o lar egípcio ecoava pranto e lamento quando o primogênito era encontrado morto. Pais, filhos, maridos, irmãos, até os animais machos. O israelita deve ter ficado admirado com o fato de Deus ter lhe poupado. Na fuga do regime dos faraó, eles levaram os objetos artigos dos egípcios, artigos de prata e ouro e roupas. Em meio ao lamento, Faraó de repente deu-se conta do que havia feito. Cada um dos escravos havia ido embora. Enquanto isso, os israelitas, guiados pela glória de Deus, se manifestava com uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, e movia-se rapidamente para acampar, por fim, onde Deus havia dirigido, nas praias do Mar Vermelho. A luta final entre Deus e os egípcios havia começado. Os egípcios não entendiam. O grande eu sou estava no controle. Carros, cavalos alcançaram o meio do mar, o último dos hebreus pisava do outro lado. Deus fez descer as águas, afogando todos os cavalos e carros de Faraó. Deus decididamente interveio na história, uma das maiores nações do mundo, provando que ele mesmo é maior do que o rei ou reinos. Aí, tudo isso que Deus quer provar para este mundo. Nós não temos, sabe, nenhuma, nenhum motivo ou qualquer coisa que viemos nós fazermos nessa terra, a não ser fazer aquilo que Deus quer realizar. Lembrando, eu gosto de lembrar, não sou repetitivo, só quero lembrar, a missão é de Deus e não é nossa. Então, se a missão é dele, então deixa que ele age, deixa que ele trabalhe, deixa que ele faça a obra lá. Não vamos entrar nessa não. Vamos falar um pouquinho sobre algo muito bom, né? Nós temos aqui falar um pouquinho sobre a águia. Olha como Deus trabalha. Vamos ler isso aqui hoje, vamos terminar falando sobre o trabalho da águia com os seus filhotes. Vamos lá aqui. Nós temos aqui 3 modos de agir. São 3. Deixa eu só verificar que eu li aqui, mas é isso mesmo. São 3 modos de agir de Deus, o modo de Deus agir com o seu povo. Eu queria ler essas histórias aqui e queria que você prestasse atenção. Olha lá. Primeiro, número 1. Ele revolve o ninho do seu povo a fim de colocá-lo em sua agenda. Antes de eu ler aqui, eu quero lembrar você que Deus tem uma agenda, tá? Se você entendeu, amém. Se não entendeu, você vai entender na prática. Vamos lá. Quando uma águia está pronta para construir o seu ninho, ela encontra um rochedo ou uma saliência a que os animais selvagens não podem chegar. Lá a águia constrói um grande e sólido ninho com folhas, ramos, gravetos ou ossos que nem mesmo os mais fortes ventos podem derrubar. Então ela reveste aquele ninho com penas, tecidos, papéis ou qualquer coisa macia que proporcione conforto. As águiazinhas são chocadas naquele ambiente aconchegante. Como uma águiazinha, você está seguro. A mamãe águia sabe que seus filhotes não nasceram para ficar no ninho pelo resto da vida. Quando chega o tempo delas voarem, ela tira com suas garras tudo que havia de macio no ninho e deixa as águiazinhas sobre o graveto, ramos, folho e ossos. Eles começam a chorar, pois para onde quer que se virem, ficam presas. Foi isso que Deus disse ter feito a Israel. Ele revolveu o ninho. Deus deu aos israelitas a melhor parte do Egito. Por 400 anos, Israel foi criado neste ninho. Agora Deus remexeu nele. Quando você fica empacado em um dos níveis do desenvolvimento, um dos modos de Deus agir é fazendo você se sentir desconfortável, revolvendo o seu ninho e preparando você para o seu próximo movimento.
Esse povo livre, a quem foi assegurada uma terra prometida, viu-se erigindo construções para Faraó. Não era isso que os israelitas deveriam ser. Deus teve que levá-los para onde ele queria. Por isso, deixou que caísse nas mãos de Faraó, que o escravizou e tornou a sua vida miserável. Eles começaram a clamar ao Senhor. Deus trabalha com o seu povo desta maneira. Ele revolve o seu ninho para que crame a ele. Deus talvez esteja mexendo em seu ninho para ajudar você e a sua igreja a acomodar para a sua missão. Olha só, ele talvez esteja pedindo que vocês dêem um passo de fé. Se você não o atender, olha só, será miserável e fará que todos ao seu redor sejam miseráveis também. Deus está mexendo com o seu povo por todo o mundo para que se ajunte a ele na missão. Enquanto escrevo isso, estou concluindo viagem com todos os lugares do mundo para encontrar líderes e organizações cristãs para a grande comissão. Deus está incomodando esses homens como nunca antes, para que se junte a ele no sentido de levar o evangelho a cada grupo de pessoas no mundo e estabelecer igreja entre elas. Você lembra da história de Israel, né? No caso de José, que ali eles dão a melhor terra do Egito para eles, eles se acomodam. Estamos aqui no melhor da terra, né? Aí depois Deus faz o quê? Começa a tirar todo o conforto, como a águia estava fazendo com as suas águiazinhas. Deus estava fazendo também com o seu povo. Deus faz assim comigo, faz assim comigo, vai fazer com você e com todos aqueles que a qual Ele quer que nós desenvolvemos na missão dele. Tirar a gente da zona de conforto. Tirar você daquilo que você acha que está tudo tranquilo. Irmãos, eu tenho muitas coisas para serem feitas e nós precisamos estar ativos para isso. E o ser humano, o homem, né, ele tem essa mania de se acomodar na zona de conforto. Então, Deus quer despertar você para isso. E às vezes está começando a já deixar você meio desconfortável. Então, Deus está começando a revolver esse ninho, o conforto, as peninhas, né, tal, para poder você ficar desconfortável, para você começar a entender que o momento já é de cumprir a missão dele. Se você está sentindo isso, eu quero te adiantar a você que Deus está já preparando você para a missão, já é momento de entrar na missão com ele. Lembra? Eles ficaram 400 anos no Egito, depois Deus começou a incomodá-los, a ponto deles chegaram a um ponto de clamarem ao Deus de Israel. E Deus atendeu eles. Vamos lá, continuar aqui. No dia 5, aqui a gente vai falar que é nas asas da águia, mas é a continuação já da página 170 do dia 4. O modo de agir de Deus com o seu povo número 2 ele demonstra o seu poder estendendo as asas sobre o seu povo. Vamos continuar a história? Interessante. Desculpe que a minha garganta é um pouco meio baleada, mas não incomoda não olha para isso não, tá? Depois de revolver o ninho, a águia estende as suas asas para mostrar aos filhotes como ela é grande. Olha só. Como que se ela estivesse dizendo, nunca tenha medo, mamãe está aqui. É como que se ela está aqui. Eu sei que vocês estão sentados sobre esses galhos. Sei que estão chorando. Sei que, mas o óculos, mas sei que estão chorando, mas tenho tudo sob o controle. Deus enviou Moisés ao povo para demonstrar o seu poder. As 10 pragas tinham a ver com Deus abrindo as asas de Israel, sobre Israel. Ele mostrou como realmente é poderoso e grandioso para que os israelitas com fé deixassem o ninho em direção à terra prometida.
Quando as águias estendem as asas sobre o seu ninho, os filhotes percebem como sua mãe é grande. A envergadura da sua asa varia de 1,50 m a 3,50 m. Ela estende as suas asas para livrá-los do medo. Depois de mexer em seu ninho, Deus estende as suas asas sobre você, mostrando-lhe que Ele é tudo o que você precisa. Ele quer que você veja que Ele é grande o suficiente para cumprir a sua missão. Percebendo isso, como você pode dizer, que preferiria ficar sentado no ninho em vez de realizar por fé o que Ele quer que você faça. Ao mexer no ninho em que você está, Deus mostra-lhe seu poder de forma incomuns. Ele não estende as suas asas sobre você para fazer com que você se sinta confortável, mas para levá-lo a crer. Aí, na próxima coisa que ele vai fazer, crer na próxima coisa que ele vai fazer em sua vida. Como falei inicialmente aqui, nós falamos aqui, eu quero só recapitular aqui que Deus, antes de levar você para fazer a missão dele, Ele vai mostrar para você quem Ele é realmente. Falo isso com propriedade. Eu fosse dizer aqui que Deus já falou para mim, que Deus já mostrou, que Deus já fez intermédio de mim, que Deus fez já na minha vida grandes milagres. Deus falou de forma extraordinária. Estou fazendo a missão dele, eu faço a missão dele com muita tranquilidade, sem medo, porque eu sei o tamanho do seu poder. Deus quer mais isso primeiramente para você. Deus sabe que lá fora as coisas não são comuns como nós imaginamos ser. Existe batalhas, estamos enfrentando Satanás e suas hostes demoníacas. Não é uma coisa muito simples. No próximo curso, a gente vai falar muito sobre isso. O próximo curso é Batalha Espiritual. A batalha espiritual. Você não perca. Então, existe coisa aqui, mas antes disso eu preciso entender quem é Deus. Não adianta você sair lá para fora fazer a missão sem entender na realidade, na prática, quem realmente é Deus. Tá bom? Agora vamos lá para o número 3. O modo de Deus agir com o seu povo, número 3. Deus guia você para dar o próximo passo na missão com Ele, carregando-o em suas asas e depois sacudindo-os de lá. Eita! Aí, como diz aí os neopentecostais, é forte. O modo de Deus agir é incomodando você, estendendo as asas, então carregando você nelas. A mamãe águia coloca a asa na beira do ninho e diz aos filhotes: saiam do ninho e venham para a asa. E se eles não saem, ela começa a bater neles até que saiam. Parece que até a mãe virou-se contra eles. Às vezes, Deus precisa deixar que as circunstâncias batam em você para que você diga: aceito qualquer coisa. Ô, glória! Eu falo isso com propriedade, tá, irmãos? A essa altura, você subirá na asa. Uma vez que a águiazinhas sobe nas asas da mãe, ela sai voando penhasco afora. Pela primeira vez, os filhotes experimentam o êxtase do voo. Eles planam no ar e se divertem. Ô, glória! Começa a entender que a razão por que nasci para voar. Mamãe, a águia leva-os de volta para o ninho. Acabou a viagem. Depois de pularem de volta para o ninho, eles pulam novamente para a asa da mãe, porque eles querem voar. E mais uma vez, ela as leva para cima. Dessa vez, enquanto eles apreciam o voo, ela os solta. Eles despencam. Aleluia. Alguns voam, outros não. Ela voa para baixo daqueles que não conseguem voar e os pega. Novamente, ela os leva para as alturas e deixa-os relaxar. E saltam de novo, até que aprendam a voar. Às vezes,
Às vezes, em vez de levá-los nas asas, ela os coloca na beira do penhasco e os empurra. É assim que Deus faz com o seu povo, faz o seu povo voar. Para cumprir a missão para a qual foi criado. Ele o coloca em uma situação que lhe permite desenvolver sua fé. Deus carregou Israel nas asas da águia. Quando os hebreus voaram pela fé, ele demonstrou repetidas vezes que ele era suficiente. Nos milagres do Egito, na divisão do Mar Vermelho, na prova do maná, nas codornizes, ao fornecer a água vinda da rocha, Deus mostrou que queria que os israelitas caminhassem por fé. Se caíam, ele os pegava e os levantava quantas vezes fossem necessárias para ensiná-los a voar. Então está aqui essa história magnífica. Deus vai trabalhou com Israel e vai trabalhar conosco também, e trabalha conosco também. Eu falo isso com muita propriedade, quantas vezes e quantos preços nós pagamos, às vezes por nós, hesitarem em estar na missão dele. Deus tem uma missão com você, meu amado. Tem uma missão com você, minha amada. Por isso, Deus vai trabalhar sutilmente até você entender a missão que ele tem para você. Vamos concluir aqui, né? Essa parte aqui. Nós temos aqui, deixa eu ler só que eu sublinhei aqui, para a gente poder concluir essa parte. Apesar de terem muitas atribulações, o sacerdócio tinha duas funções: representar Deus diante do povo e representar o povo diante de Deus. Deus queria que Israel desempenhasse essas duas funções em relação aos outros povos. Esse era o objetivo de Deus. Como chamou eles para ser sacerdotes, como nós podemos ler aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 4 a 6. Sacerdócio, ser uma nação santa, ser os representantes de Deus nessa terra. Quando Israel, ali em 1 Samuel, reivindicava a Samuel, para ter um rei, deixou o coração de Deus triste. Porque Deus queria que ele fosse o rei deles. Mas o povo não quis fazer isso. Hoje acontece a mesma coisa, né? Hoje existem pastores querendo ser reis, porque o povo que conclama eles serem reis, serem os deuses. Então nós temos que tomar esse cuidado de nós não deixar que o povo venha nos conclamar reis e deuses. Nós não somos apenas veículos nessa terra de Deus. Então, Deus quer fazer isso também com o seu povo, né? Essa também é a missão da igreja. Ser esse representante de Deus nesta terra. Independente, Deus não está falando que o pastor que tem que ser o representante de Deus. Deus está falando que ali o rol de ministério da igreja que tem que ser... Não, a igreja, de modo geral, todos da igreja que pertencem ao reino. Os pastores têm que ensinar isso na sua igreja, ensinar o povo não obedecer a ele como o líder da igreja. Tudo bem, ele é o líder, tem que ser honrado sim, mas os pastores precisam entender que tem que ensinar a igreja, ser o representante, o povo, né, o seu povo, ser o representante lá fora da igreja. Ali dentro não é ser representante, lá fora que nós vamos ser representante. Então a igreja tem que ser isso. Deus chamou a igreja para isso. Nunca esqueça disso. Então vamos finalizar a nossa aula aqui, falando sobre os 3 pontos finais que sempre falamos, né? Diz assim, olha, na página 73. Deus está em missão para que o conhecimento da sua glória cubra a terra como as águas cobrem o mar. Você não pode compreender plenamente a missão de Deus sem entender que ele insiste que em toda a terra o reconheça como Senhor. Deus, ele quer que nós façamos o nome dele, ele ser reconhecido sobre toda a terra. Por isso que nós estamos com o trabalho de discipulado. Né? O trabalho de discipulado, justamente, você continuar aqui no nosso canal, a gente vai dar sequência aí, né? Com certeza você vai começar a entrar dentro desse regime nosso aí de discipulado. Muita coisa boa aí para poder a gente ensinar para você aqui no nosso curso.
Vamos lá? Número 2. A glória de Deus é a sua presença no meio do seu povo. Então, Deus quer se fazer presente. Deus quer ter medo de mim, de você, ser o representante e mostrar a sua glória em meio de nós para esse povo aí fora. Você é isso aí, tá bom? A principal razão de Moisés é que a presença de Deus distinguiria Israel dos outros povos. Aí vem a pergunta: será que a presença de Deus distingue você e a sua igreja das outras pessoas? É uma pergunta que precisamos avaliar em nossas vidas. Por último, a glória de Deus implica que nos ajuntemos a Ele na missão. Uma vez que você entende o propósito de Deus em ver a sua glória proclamada entre as nações, é a missão que dirige cada encontro dele com você, você começa a ver com grande bênção é particular na missão de Deus. Juntar-se a Deus em sua missão é assegurar-se de que a sua vida será extremamente bem-sucedida. Repetidas vezes ouço histórias de pessoas que desistiram de suas bem-sucedidas carreira e estilo de vida para responder ao chamado missionário em outra nação. Aos desinformados, as ações dessas pessoas podem parecer loucura, mas elas, como Moisés, veem as eternas bênçãos que ainda estão por vir em proclamar a glória de Deus aos outros. Sua presença distingue-as de todos os outros povos porque não conhece a Deus por meio de Cristo. Então tá aí, meu amado irmão, e que Deus possa nos abençoar. Deus quer que você seja a diferença. Essa é a conclusão nossa hoje, disso que nós lemos aqui. Bom, queria pedir você que desse toda a atenção a esse curso, né? Divulgue ele, se for preciso, compartilhe para ele, não o curso propriamente dito, mas o canal. Está no canal Instituto Didascalo, é um canal que fala sobre buscar o pleno conhecimento de Deus para a obra missionária dele. Né? Se você fizer esse curso conosco, você vai ser um grande missionário. Já garanto isso e assim embaixo. O próxima aula, vou falar sobre Davi. Olha que coisa gloriosa. Nos aguarde aí. Até a próxima aula do curso do Instituto Didascalo, discipulado para você, e um curso em missão com Deus, vivendo o propósito de Deus para a sua glória. Deus abençoe.